Olá, meu nome é Everton de Oliveira Passos, sou estudante do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifesp. Irei apresentar a pesquisa cujo tema é a relação do repasse do ICMS verde no combate ao desmatamento, um estudo realizado na mesorregião do Sudeste do Pará. Na introdução faremos uma breve contextualização. Percebe-se que o meio ambiente é um meio que vem se degradando cada vez mais com o passar dos anos. Então é notório que existe uma preocupação em cuidar e manter essas áreas preservadas. Diante desse cenário, é notório que as políticas públicas tomem medidas cabíveis para tornar ainda mais o nosso planeta mais ecologicamente equilibrado. Podemos observar que no janeiro de 2019 ocorreu um acidente de rejeitos com desabamento da barragem de Brumadinho, da mineradora Vale, que isso ocasionou uma série de problemas. E, além de deixar pessoas feridas e mortas, o ecossistema daquele meio ambiente também foi atingido. Diante desse cenário, o objetivo dessa pesquisa é analisar a relação do repasse do ICMS verde e os índices de desmatamento na comparação de 12 municípios da mesorregião do Sudeste do Pará. A revisão de literatura foi dividida em dois tópicos, a contabilidade contemporânea e o ICMS verde no Pará. Na contabilidade contemporânea, podemos observar que a contabilidade ela está presente na vida da sociedade desde a era primitiva, quando se não havia nenhum meio qualquer de telecomunicação ou qualquer outro meio de informação. Os cálculos eram feitos através de pedras e entre outros utensílios. Diante desse cenário, com o avanço da tecnologia, a contabilidade ela tornou novos nichos mais avançados e em busca de sempre trazer melhoria para a sociedade. Uma das áreas em que obteve maior avanço foi a contabilidade pública. A contabilidade pública, segundo o Corrama 2017, página 25, ele afirma que, abre aspas, é o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da fazenda pública, o patrimônio público e as suas variações, fecha aspas. Ou seja, a contabilidade pública ela é responsável por arrecadar esses recursos que possam ser investidos diretamente no meio ambiente para que possa tornar mais benéfico para a sociedade. Diante dessas formas de benefícios que a contabilidade pública recebe, podemos destacar algumas receitas que possam atribuir para a contabilidade pública. Para Psiteles e Timbor 2014, essas receitas elas se dividem em duas. A primeira é a receita corrente, que são aquelas receitas originadas através da tributação ou através das contribuições de melhorias, que são impostas pelos estados para serem distribuídas aos municípios. A segunda receita seriam as receitas de capitais, que essas receitas são ocasionadas através dos ganhos de ganhos de capital ou através da amortização de empréstimos que venham trazer benefício para o Estado. Assim podemos observar que a tributação ela é o meio principal para que o Estado possa garantir a satisfação de arrecadar recursos e investir no município. Diante desse cenário, a Lei nº 5.172 de 1966 afirma que tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda cujo seu valor possa se exprimir, que não constitui sanção no ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa. Ou seja, o tributo ele é a forma que o Estado consegue arrecadar esses investimentos para traspassar aos municípios. Podemos citar como os principais tributos 5 espécies de tributos, que são elas os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e as contribuições. Assim, o artigo 16 do Código Tributário Nacional afirma que o imposto ele é o tributo cuja obrigação tem como fato gerador a situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Podemos observar que o imposto ele é arrecadado pelo Estado, distritos
de forma que venha beneficiar sempre os municípios. A Lei 88, a lei de 8.988, do artigo 158, no inciso 4º, ela afirma que o ICMS arrecadado pelos estados, ele tem direito de repassar aos municípios 25% do seu total, ou seja, 75% permanece com o estado e 25% é distribuído aos municípios. Esses 25% seguem uma nova distribuição, sendo que 18,75% é distribuído no valor adicionado e 6,25% é distribuído de acordo com a lei de cada estado. Cada estado ela tem uma legislação que permite ser repassado esses valores. Nesse momento é onde entra o repasse do ICMS verde ou ICMS ecológico, também conhecido, porque a partir desse momento percebe-se que o estado ele tem a autonomia de decidir de que maneira irá repassar esses 25%. Então, o ICMS verde ele não é um imposto novo, ele é apenas uma nova maneira de que o estado possa retribuir aos municípios aquilo que o município já tem direito, porém repassado como uma forma de repasse para aqueles municípios que tenham áreas de preservação ou que mantiverem áreas de preservação nos seus municípios. Assim, podemos observar que o ICMS verde ele é considerado um prêmio para os municípios. Seria como se o estado atribuísse ao município: se você preservar, eu tenho um valor de repasse financeiro para te passar. E esse repasse ele é repassado aos municípios variando com as suas áreas. E esse recurso ele pode ser usado tanto para investir na área do meio ambiente, quanto em outras áreas como saúde e educação, sendo que o maior beneficiário será o município. No Pará, o ICMS verde ele foi instituído pela Lei 7.638, em 12 de junho de 2012, instituído pelo Programa de Município Verde, da qual o seu objetivo sempre foi buscar a melhoria do meio ambiente. A primeira metodologia de cálculo do Estado ela aconteceu no decreto de 775 de 2013, da qual esse decreto ele afirma que o ICMS verde começaria no Pará de forma gradativa, começaria com 2% até atingir o teto máximo de 8%. Ou seja, em 2012, quando foi instituído, começou com 2%, com o ano base de 2012, calculado em 2013 e só foi repassado aos municípios em 2014. Em 2015, esse percentual ele aumentou para 4%, sendo o ano base 2013, calculado em 2014 e repassado em 2015. Quando foi em 2016, esse percentual ele aumentou para 6%. Então, o ano base foi 2014, calculado em 2015 e repassado em 2016 com 6%. Quando atingiu o teto máximo de 8% em 2017, ele teve como base o ano de 2015, calculado em 2016 e repassado para os municípios no ano de 2017, atingindo então o teto máximo de 8%. Após esse período, veio a segunda metodologia de cálculo da lei estadual, que foi a lei número 1000, o decreto 1696 de 2017. Esse decreto ele já afirma que ele seguiu os mesmos parâmetros na primeira metodologia em manter a taxa de 2% até atingir o nível de 8% em 2017, que seguiu até os anos seguintes. Porém, ele afirma também que a forma que é repassada esse ICMS verde, ou seja, 50% ela é destinado para os municípios que mantiverem maior áreas de cadastro ambiental rural, que é o CAR. Os outros 25% são destinados para os territórios de preservações ambientais e os restantes 25% são repassados para aqueles municípios que conterem a menor área de desmatamento. Assim, pode-se observar que após os municípios terem todas essas análises, então o Estado faz a análise daqueles municípios que realmente merecem, estão cumprindo com suas obrigações para que possam receber de fato esse ICMS verde. A metodologia dessa pesquisa. O procedimento metodológico adotado é de pesquisa exploratória e documental com abordagem qualitativa.
A pesquisa buscou analisar 12 municípios da mesorregião do sudeste do Pará, que são eles: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Marabá, Paragominas, Paraopebas, Rondon do Pará, Redenção, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tucuruí e Xinguara. Podemos citar como os principais sites em busca de dados secundários o Conselho Nacional de Política Fazendária e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, utilizando também os dados do ICMS que foram coletados pela Secretaria do Meio Ambiente e através do INPE também, que será para a coleta de dados do desmatamento nesses 12 municípios analisados. Nos resultados, na primeira tabela nós iremos mostrar os dados do ICMS verde anual de 2014 a 2017 dos 12 municípios analisados. Podemos observar que o município que recebeu maior parcela do ICMS verde foi o município de São Félix do Xingu. Ao longo dos 4 anos, obteve um montante de R$ 6.717.826. E isso infere que o menor município a receber esse valor foi o de Abel Figueiredo, que atingiu apenas R$ 1.535.556. Como podemos observar, o menor município foi o de Abel Figueiredo, com aproximadamente R$ 1.500.000 arrecadado. E assim podemos observar que os outros municípios obtiveram um aumento significativo de 2014 a 2017. Ou seja, começaram com um nível de 2% até atingir o seu teto máximo de 8% em 2017. A segunda tabela nós iremos tratar sobre os dados do desmatamento nesses 12 municípios. O que podemos observar é que o município que apresenta a maior taxa de desmatamento é o município de Xinguara, ou seja, ela apresenta uma área total de 3.793, porém o seu desmatamento atingiu em 2017 89,5% da sua área total. O que podemos observar que São Félix do Xingu é aquele município que apresenta a maior área em quilômetros quadrados, aproximadamente 84 mil quilômetros quadrados. Porém, o seu desmatamento ele está apenas uma taxa de 21,89%, seguindo de Abel Figueiredo, que ele atingiu 91% da sua área, o que preocupa porque Abel Figueiredo apresenta apenas uma área de 616, ou seja, apenas aproximadamente 8% dessa área contém áreas de preservações ou áreas de floresta verde, porque o restante, mais de 91% da sua área, ela é desmatada. O que podemos observar é que mesmo com os aumentos do ICMS verde, o desmatamento ele continua aumentando de forma gradativamente. O que podemos destacar como hipótese para o aumento do ICMS verde e não está intervindo na relação do desmatamento é que, segundo o decreto de 2013, esse desmatamento, esse repasse, ele começou gradativamente de 2% até atingir um nível de 8%. Ou seja, isso fez com que o repasse ele fosse aumentando ao longo dos anos. A segunda hipótese também é que o ICMS verde é repassado com base no cálculo de arrecadação do ICMS total. Ou seja, se o ICMS total ele aumenta ao longo dos anos, consequentemente o repasse do ICMS verde ele irá aumentar de forma gradativa também. Com isso, podemos chegar às nossas considerações finais. Podemos observar que, sempre com a busca de tentar suprir a necessidade do meio ambiente, após os dados observados, entendemos que o ICMS verde ele é fundamental, ele tem a sua justificativa para que se possa tentar suprir essa necessidade do meio ambiente. Porém, ele é falho na forma que é distribuído esses recursos, porque como observamos, quanto maior aumenta o repasse, mesmo assim o desmatamento ele continua aumentando. Então seria necessário que fosse feita uma nova reavaliação do ICMS verde, para que assim pudesse haver uma fiscalização maior, que pudesse verificar de perto esses municípios e pudesse assim atender de fato esses requisitos que são para receber o ICMS verde. Pois não é justo o município que está mantendo as suas áreas de preservação
receber o valor do repasse na mesma quantidade que o município que não está mantendo aquela área de preservação e ele continua recebendo. Então, assim, segundo a pesquisa de Merlin Oliveira 2017, ela afirma que o ICMS verde ela veio para ajudar, no começo, nos primeiros anos de implantação, obter resultados significativos. Porém, com o passar dos anos, ele começou a abrir brechas, que é onde os municípios começaram a receber parcelas mesmo contendo o desmatamento. Assim, podemos citar como os empecilhos dessa pesquisa a quantidade de municípios que foram pesquisados. Foram apenas 12 municípios, em um universo de 144 municípios no estado do Pará, que pode ser ampliada essa pesquisa para colher novos resultados. Então, para pesquisas futuras, tem como sugestão fazer uma nova pesquisa, buscar analisar mais municípios e verificar também um nível elevado de anos maiores, porque como foi analisado apenas 4 anos, de 2017 até a presente data, pode ter ocorrido novas mudanças. Então, pesquisas futuras seria uma análise mais aprofundada desses anos e incentivar também novos municípios que venham poder contribuir e chegar a resultados mais precisos sobre o repasse do ICMS verde no município, que são repassados pelos municípios. Aqui temos algumas referências que foram usadas para essa pesquisa e muito obrigado pela sua atenção. Desde já agradeço a todos.